Representar a nossa equipe é um desafio muito grande, né? Então, porque o que eu vou estar apresentando aqui para vocês é um pequeno resumo, né, de um conjunto grande de atividades que vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos pela equipe do Projeto Manuelzão, notadamente reunida no Laboratório Nuvelhas, que é o Núcleo Transdisciplinar Transinstitucional para a Revitalização da Bacia do Rio das Velhas. O Nuvelhas ele começou numa reunião que nós fizemos alguns anos atrás, lá na Faculdade de Medicina, onde começou o Projeto Manuelzão, e já naquela época havia um sentimento de que nós deveríamos agregar pessoas, deveríamos aprender a trabalhar juntos. Muito mais importante do que as etapas da formação acadêmica, graduação, pós-graduação, titulações, títulos e pós-títulos, muito mais importante que isso, nós sempre soubemos que seria fundamental conseguir colocar pessoas para trabalhar juntas, que pensassem diferente e que fossem capazes de conversar umas com as outras, fossem capazes de aprender umas com as outras. Então, a proposta do biomonitoramento da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, as experiências do Projeto Manuelzão, na verdade reflete o esforço, não diria nem de dezenas, mas de centenas de pessoas que vêm trabalhando ao longo desse tempo. As informações aqui resumidas refletem uma coletânea de ideias, realizações das equipes coordenadas pelo professor Paulo Pompeu, em Lavras, de toda a equipe do Nuvelhas, onde o Carlos Bernardo é o nosso chefe, e por alguns orientandos que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar junto nos últimos anos. Todos nós sabemos que os ambientes aquáticos são ecossistemas valiosos. O valor ecológico ele se traduz na manutenção da vida silvestre, em hábitats significativos para inúmeras espécies, e o valor intrínseco dos ecossistemas. Manutenção e incremento da qualidade do ambiente. Os rios são ecossistemas contínuos. Eles estão intimamente ligados à história mineira, à história brasileira, e como o Apolo sempre diz, à história planetária. São sistemas únicos e valiosos também em termos do contexto social e contexto econômico. O conceito de bacia hidrográfica ele transcende a abordagem biológica, transcende a abordagem médica, transcende a abordagem dos colegas da engenharia, e cada parte possui um conjunto de ambientes, conjunto de espécies, e as estratégias de manejo devem refletir os requerimentos de toda a bacia. O título desse nosso workshop, Gestão de Bacias Hidrográficas, na verdade é um grande desafio para todos nós. Ninguém aqui sabe exatamente como proceder, não há uma receita. Nós convidamos vários colegas que têm outras experiências e outras realidades para tentar aprender juntos. Quando nós desenvolvemos o programa de biomonitoramento de uma bacia hidrográfica, a gente trabalha, na verdade, dentro de um gradiente ambiental, gradiente de condições ambientais. A gente tem sistemas naturais, que têm algumas características, alta diversidade de espécies, alta resiliência, alta resistência, e nos oferecem um conjunto de serviços ecológicos. Por outro lado, dentro desse gradiente, no outro extremo, nós temos ecossistemas impactados, que têm características de degradação muito intensa, que infelizmente são muito comuns no nosso dia a dia. E associado a essas características, nós temos vários desserviços ambientais. Então, na nossa abordagem do biomonitoramento, na equipe do Nuvelhas, na equipe do Projeto Manuelzão, nós estudamos diferentes enfoques, e um deles é dos chamados bioindicadores bentônicos, que seriam espécies, grupos de espécies ou comunidades cuja presença, quantidade e distribuição indicam a magnitude de impactos ambientais no sistema aquático e sua bacia de drenagem. Essa é uma base conceitual nossa. E para isso nós utilizamos diferentes grupos de macroinvertebrados e avaliamos quais são os seus níveis de tolerância à poluição. Então, de uma forma bem simplista, a maioria dessas informações tem o caráter mais de tradução de informações. A gente tem, em sistemas não poluídos, grupos de organismos extremamente sensíveis, indicadores de águas de ótima qualidade. E nesse gradiente como um todo, a gente vai tendo mudanças na composição até chegar em situações de ambientes poluídos e somente organismos realmente resistentes à poluição. Esse grande gradiente ambiental, essa enorme diversidade biológica, esse gradiente de formas de vida, dentro da perspectiva dos macroinvertebrados, como bioindicadores, nós abordamos características como presença e ausência, densidade, abundâncias relativas, distribuição, composição em grupos tróficos funcionais, que é basicamente quem come o quê e por quê. E tudo isso a gente tenta desenvolver em diferentes parcerias, diferentes iniciativas, diferentes projetos, tudo isso buscando desenvolver estudos de biomonitoramento ambiental, colaborando em avaliações de impacto
e também, em algumas situações, para a definição de áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade, e mais recentemente em projetos de recuperação e manejo de áreas degradadas. Então, são diferentes enfoques, diferentes ferramentas, diferentes metodologias. Isso tudo é feito em diferentes escalas espaciais. A gente fala muito em bacia como um todo, mas a maioria de nós, biólogos, tem uma dificuldade muito grande de entender o que é uma bacia, de entender a base geográfica de uma escala tão grande quanto essa. A maioria de nós tem uma visão muito mais reducionista, então é um desafio mudar o nosso conceito nisso. Então a gente tem colegas que estudam partição de diversidade, pegando diferentes seções, trechos de rios, trechos de substrato, tipos de substratos, e aí então perguntas mais específicas dentro de teses de doutoramento, dissertações de mestrado. Biomonitoramento para a gente é basicamente o que já foi colocado há muito tempo atrás no livro do Rosenberg e Resch. O uso sistemático de respostas biológicas para avaliar mudanças no ambiente, com o objetivo de utilizar esta informação em um programa de controle de qualidade. Estas mudanças, na maioria das vezes, têm fontes humanas. Para nós, a gente sempre tenta responder pelo menos duas perguntas bem básicas, através de estudos de monitoramento ambiental. Qual o estado funcional hoje do ecossistema de onde os recursos serão retirados? E a segunda, para que propósito é possível utilizar esses recursos e quanto de recursos sem modificar o funcionamento do ecossistema? O Anel apresentou possibilidades, ferramentas de se estudar processos, nós ainda estamos engatinhando nisso daí. Na prática, biomonitoramento, levantamentos ambientais, eles deveriam ser realizados, idealmente, antes e depois da instalação de um projeto, o que é raro. Antes e depois do lançamento de um poluente, a montante, a jusante. E algumas perguntas básicas são propostas em programas de monitoramento, em parceria com grandes empresas. As técnicas de manejo estão funcionando. As medidas de conservação, o nosso programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, as medidas de conservação estão ok? E é possível predizer impactos ambientais a priori, antes que eles ocorram? Isso são questões muito importantes para nós. E é claro, sem sombra de dúvida, é fundamental os investimentos em programas de monitoramento de longo prazo, que evidenciam problemas que ainda estão começando. O Brasil tem algumas iniciativas muito importantes, porém no exterior já tem experiências de décadas. Outra abordagem importante dentro dos programas de biomonitoramento, e que a gente já trabalha na Bacia do Velhas, e hoje, como vocês viram na abertura, há um compromisso, né, uma ambição, um sonho nosso de extrapolar essa metodologia para a Bacia do São Francisco, seria em termos de conformidade, em termos de avaliar respostas rápidas frente à legislação ambiental, controle de qualidade de água a longo prazo. A gente pretende aprofundar as abordagens de bioindicação em termos de testes de ecotoxicidade, e ainda para avaliar manutenção de padrões antes e após diferentes tipos de empreendimentos. Foi colocado pelos meus colegas antes a busca de condições de referência. Isso para nós ainda é uma lacuna enorme. Ano passado a gente teve a oportunidade de começar a parceria de análise de dados da Bacia do Velhas com a Maria João Feio, lá em Coimbra. E uma grande questão é quais são as suas áreas de referência? Como vocês definiram as suas áreas de referência? Quais são as diferenças em termos de características físicas, químicas e diversidade biológica das áreas de referência dentro desse grande desse cenário de gradiente ambiental? Então, claro, essa abordagem de condições de referência traz uma série de benefícios aí, vantagens, como definindo e quantificando a saúde dos ecossistemas, explicando uma certa variação entre ecossistemas saudáveis e ainda nos ajudando a mensurar a diferença de um local teste em relação ao local em condição de referência, através do efeito de fontes de estresse aos ecossistemas. Alguns critérios para isso está na literatura, na teoria é muito bonito, na prática é muito difícil. Então, em geral, a gente acredita que os locais ditos de referência, eles devam ser representativos das principais características da região. Não adianta a gente adotar como área de referência uma área que seja absolutamente distinta de tudo o resto. O local de referência deve não estar sujeito, ou se tiver o mínimo possível, à influência humana, e ser de fácil acesso e seguro durante as amostragens em campo. E também ser suficientemente distante de qualquer fonte de poluição que possa influenciar a composição das comunidades biológicas ou das assembleias aquáticas. Por outro lado, o local de referência, o trecho de referência, seções de referência, não deve estar próximos a alterações físicas, pontes, canalizações, dragagem, deflorestamento, etc. Não deve estar sujeito a significativas regulações adversas da água, alterações de volume, vazão, temperatura, barramentos. E não deve também estar próximo a fontes de poluição. Como vocês veem na teoria, é maravilhoso. Um grande desafio que nós temos dentro do projeto Anelzão, dentro do programa de biomonitoramento da qualidade das águas, biodiversidade aquática na Bacia do Rio das Velhas, e queremos extrapolar isso em breve para a Bacia do São Francisco, é trabalhar
para o somatório de esforços da sociedade civil organizada, instituições governamentais, instituições privadas, trabalhando a geração de conhecimento, formação de pessoal, transmissão desses conhecimentos para a sociedade, tentando aproveitar o grande know-how que o Projeto Manuelzão tem em termos de mobilização e atuação na busca do chamado sonho do desenvolvimento sustentável. Então, rapidamente, um pouco da experiência nossa aqui na UFMG, na Bacia do Velhas. Algumas das nossas principais perguntas têm sido: qual é a qualidade das águas na bacia? Isso é uma pergunta de todos, do governo, das ONGs, dos moradores, dos ribeirinhos e nós também na academia. No nosso caso, qual que é a biodiversidade bentônica? Qual é o seu papel bioindicador? O início do tratamento de esgotos contribui com a melhoria da qualidade das águas? Então, hoje, o nosso monitoramento, em parceria com a Copasa, tem focado objetivamente isso. Quais os serviços ambientais e quais os desserviços que as populações humanas dispõem ao longo da bacia do Rio das Velhas? Quais são os critérios para a definição de áreas de referência nessa bacia? A gente tem colegas trabalhando intensivamente na busca dessa abordagem. Qual a qualidade ambiental ao longo da bacia? E, em última análise, qual é a contribuição das águas do Velhas para a bacia do São Francisco? Dentro do conceito de bacia como um todo. Qual é a contribuição nossa, mineira, nossa, região metropolitana de Belo Horizonte, do São Francisco? Algumas bases conceituais, consideradas em todo o nosso trabalho: Bacia do Rio das Velhas, comunidade de estudos, e, como eu falei, nossa ambição de extrapolar agora para a Bacia do São Francisco. Avaliação de hábitats físicos, qualidade de água, biodiversidade, parceria enorme com a CEMIG, Programa Peixe Vivo, treinando gente, desenvolvendo metodologia, adaptando metodologias de colegas da Agência de Proteção Ambiental Americana. Bioindicadores de qualidade de água, rios sensíveis, tolerantes, resistentes, bioacumulação, biomagnificação de poluentes, outras parcerias que nós temos. Avaliação de saúde e ecossistemas através dos bioindicadores e ictiofauna também com bioindicadores. Cacá e Paulo vão discorrer melhor sobre isso. E, claro, considerando a influência antrópica como fator redutor da integridade ambiental na Bacia do Velhas e procurando correlacionar a volta do peixe com o processo de mudança da mentalidade e mobilização social na Bacia do Velhas. Nos últimos anos, nós temos tido algumas oportunidades de levar essa experiência aqui na Bacia do Velhas para discutir com colegas europeus, colegas norte-americanos, e a receptividade é sempre muito boa, muito grande. E também nós sabemos o quanto é grande esse desafio. Quais são, portanto, as nossas atividades prioritárias? O desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino, extensão, os professores, junto com seus alunos, parcerias transdisciplinares e transinstitucionais. E, mais recentemente, através dos PROCADs, nós já estamos discutindo parcerias internacionais também. Educação ambiental como ferramenta de divulgação e mobilização social. Não adianta esse conhecimento ficar restrito aqui dentro dos muros da UFMG. Um desafio intenso nosso é levar isso para fora dos muros. Mas, claro, temos também que trabalhar para a formação de pessoal. Cursos de treinamento, alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado, técnicos ambientais, professores, membros de bacia, membros de comitês. E, em última análise, o desenvolvimento de um programa de monitoramento adaptando modelos internacionais à nossa realidade local. Quando nós falamos em transdisciplinaridade, a gente vem discutindo muito isso internamente no Projeto Manuelzão. Nós temos consciência da formação reducionista, restrita de cada um de nós. Alguns são mais iluminados, conseguem pensar de forma mais ampla. Outros, como eu, são muito pouco habilidosos nisso. Mas o que nós consideramos é muito mais do que a abordagem disciplinar tradicional, onde cada um de nós foi formado ou está estudando, muito mais do que as trocas entre disciplinas, muito mais do que aquela pequena interface que, eventualmente, uma dada área pode ter com uma outra. Nós buscamos, então, o exercício da transdisciplinaridade. O nosso laboratório no Velhas, a nossa parceria dentro do Projeto Manuelzão, ela preconiza muito mais do que se um é biólogo, se outro é médico, se outro é geólogo, se outro é da comunicação. É o fato de todos estarmos trabalhando juntos para tentar crescer e aprender juntos. Algumas características ambientais da Bacia do Velhas, o professor Manuel chamou a atenção da Pampulha, um dos nossos cartões postais, e nós temos outros também. Alguns exemplos já foram sumarizados. Então, nós estamos aqui no maior aglomeração urbana ao longo da bacia. Então, a região metropolitana de Belo Horizonte tem apresentado um rápido e descontrolado desenvolvimento. Nós temos poluição aquática, problemas de saúde, exposição inadequada de lixo, eventualmente mortandade de peixes. E, dentro desse cenário como um todo, o desenvolvimento do programa de biomonitoramento. Abordagens de avaliação de hábitats físicos, parâmetros químicos, físicos, como na d'água, sedimento, avaliação de comunidade de peixe, ventos, principalmente. Os colegas que estudam a ictiofauna têm trabalhado intensivamente em 19 pontos de amostragens, incluindo calha, central, tributários, lagoas urbanas e lagoas marginais.
diferentes métodos de amostragem que eles vão descrever depois. O estudo dos afluentes do Rio das Velhas tem sido muito importante, muito intenso nos últimos anos, desde o início do projeto Manuelzão como um todo. E esses afluentes eles têm evidenciado que é onde a gente encontra o melhor estado de conservação em comparação à calha central do Rio das Velhas. 75% da fauna está preservada nesses afluentes. E não há barreira física artificial para o livre deslocamento dos peixes entre a calha e os afluentes da Bacia do Velhas. Estudo das lagoas marginais, mapeamento das lagoas, imagens de satélite, visitas regulares, diferentes campanhas de monitoramento, levantamento da biodiversidade, resultados, tradução desses resultados para a comunidade, tomadores de decisão, membros dos comitês. E no caso da bacia como um todo, nós vimos desenvolvendo o estudo em 37 trechos de rios, que é muito pouco, eu sei, tem inúmeras experiências muito maiores, mas isso é o que a gente tem feito. 8 pontos na calha central, 15 em tributários com diferentes níveis de impacto e 14 tributários em condições minimamente alteradas. Dividindo, então, a Bacia do Velhas no trecho alto, médio e baixo. Nós temos buscado, então, desenvolver diferentes ferramentas, diferentes metodologias, procurando aprender, adaptar protocolos, considerando tributários, trechos e condições de referência. A nossa rede amostral ela veio crescendo ao longo do tempo, ela começou com um número restrito de pontos, em 2003 apenas na área metropolitana, depois a gente aumentou um pouquinho mais, foi aumentando, e aí então chegou a uma situação que é como a gente tem trabalhado ultimamente. Temos monitorado a riqueza de grupos de organismos de fundo, a densidade desses organismos, e vimos ainda que os padrões ainda não começaram a aparecer. A gente sabe muito pouco, tem feito muito pouco e conhece muito pouco. Devemos intensificar nossos estudos. Mas uma coisa é verdade, a gente já sabe o quanto que a biodiversidade tem melhorado ao longo do tempo. Como que era no início, em 2003, apenas poucos grupos, com predomínio daqueles resistentes, tolerantes à poluição, e como que a biodiversidade bentônica tem aumentado gradativamente, tem nos trazido informações de que sim, a qualidade das águas está melhorando. Os esforços, somatório de esforços, tratamento de esgotos, iniciativa, inúmeros projetos de apoio à iniciativa privada, colaborações transdisciplinares, mobilização, ou seja, mudança da concepção, da mentalidade, tem trazido sim melhorias em termos da qualidade, e essas marcações desses grupos são aqueles mais sensíveis à poluição. Então, quando a gente vai trabalhar ao longo da bacia com comunidades ribeirinhas, a gente tem algumas perguntas em mente. Os colegas que trabalham na educação ambiental têm procurado avaliar. Os rios urbanos são importantes para essas pessoas? Como são os rios próximos à sua residência? A gente fala muito de área de referência, mas a pessoa que vive do lado de um canal de esgoto não tem ideia sequer do que pode ser uma área de referência. E o que é degradante em um rio? Ou seja, qual é a percepção que essas pessoas têm? E essas informações, essas trocas de experiências, esse aprendizado é realizado sempre através de atividade de educação ambiental, com aquele público que é o mais gostoso de trabalhar, que são as crianças. Então tem um grupo grande de colegas que trabalham com crianças de diferentes idades, diferentes brincadeiras. A gente leva de forma lúdica os brincadores para as escolas para brincar com as crianças. Temos também experiências de cursos de capacitação. Tivemos uma experiência apoiada por 2 projetos do CTI, do CNPq, e que nos ofereceram a oportunidade de trabalhar em rede de instituições. Hoje nós temos parceiros que, mais do que parceiros de trabalho, são colegas, são amigos que nos ensinam e com os quais a gente tem confiança e cada vez mais amigos estão se somando a essas redes. Então, curso de capacitação são uma ferramenta importante também. E, como eu já falei, abordagem lúdica. Não basta simplesmente você ter informações científicas, ter teses sendo desenvolvidas, a gente precisa traduzir essa informação. Então, os amigos sensíveis, tolerantes ou resistentes, eles levam essa informação para as crianças, traduzem essa informação. Eu acho todos eles maravilhosos, lindos. Tem gente que discorda eventualmente. Essas abordagens tentam ser também traduzidas em artigos de divulgação. Ciência Hoje, Scientific American Brasil, manuais, cartilhas, ou seja, formas de tentar traduzir informação científica. Mas, é claro, respostas pragmáticas, cálculos de índices, ferramentas, diagramação desses dados têm que ser colocados. E aqui eu já começo a chamar a atenção como que é a situação na região metropolitana, comparando 2004 e 2007. Vocês veem que a região metropolitana realmente diminui, mas depois tem uma tendência a aumentar. São resultados da dissertação de um colega do grupo. E esses mapas, junto com os colegas da geografia, geoprocessamento, a tradução de informações biológicas de uma forma visualmente palatável e poder então passar isso para os comitês, isso é fundamental. E tem que ser trabalhado mais de perto. Para isso a gente tem vários colegas que se dedicam muito a essas atividades. Mais tecnicamente, quanto maior
uma pergunta que nós fazemos. Quanto maior a concentração urbana, pior é a qualidade das águas? No caso da região metropolitana, isso é evidente. Então, aqui, região do Alto Velhas, ainda no alto, a região metropolitana, o médio e baixo. Aqui as faixas são limites, né, ou da CETESB, ou do CONAMA. Então, em termos de temperatura, em termos de pH, em termos de oxigênio, olha como é que fica o oxigênio na região metropolitana. Em termos de condutividade elétrica, uma forma da gente avaliar a concentração de íons, né, de carga nutriente, turbidez da água, sólidos totais dissolvidos. Então, isso são informações que são repassadas regularmente em relatórios, em palestras e discussões, e os colegas da mobilização trabalham bastante nisso. Valores de nutrientes na água, fósforo, nitrogênio, são ainda bastante elevados. E é claro, para responder aquela pergunta, sabe quanto maior a carga de nutrientes, a maior carga de nutrientes está relacionada à maior densidade populacional? Sim, está. Na região metropolitana isso é evidente. Nitrogênio total também. E, a partir daí, quanto pior a qualidade das águas, menor é a biodiversidade bentônica, isso também é evidente. Se a gente fizer simplesmente a plotagem de riqueza de grupos, de famílias de invertebrados, nós vemos uma drástica redução na região metropolitana e depois gradativamente melhora. Por quê? São os tributários trazendo águas de boa qualidade, trazendo vida na bacia do Velhas. Então, em última análise, depois de passado pela região metropolitana, onde já observamos alguma melhora, sem dúvida nenhuma, as águas que chegam na bacia do São Francisco lá para baixo são bem melhores do que aquelas que nós vimos aqui na região onde nós vivemos. Percentual de grupos sensíveis à poluição, os EPTs, tem algumas exceções, claro, mas os EPTs da região metropolitana eles caem demais e depois então melhora sensivelmente. Se a gente pega uma outra abordagem, um outro índice, uma outra métrica, EPT, mais coleóptero, são grupos de organismos bentônicos, bioindicadores, novamente o mesmo padrão se observa. Então, como que a distribuição dos bioindicadores muda ao longo da bacia? Como é que a gente traduz isso? Índices. Mais do que saber os nomes dos grupos, mais do que a informação biológica, a gente precisa traduzir isso em números e de uma forma que diferentes colegas, diferentes áreas, principalmente os tomadores de decisão, consigam entender. Então, tem diferentes ferramentas, né, índices adaptados e que mostram, novamente, na região metropolitana uma redução drástica. Correções desse índice também mostram o mesmo padrão. E, claro, procurando avaliar qual que é realmente a efetividade do tratamento de esgotos, os grandes investimentos da Copasa, o que isso se traduz em termos de qualidade de água e biodiversidade. Já temos informações claras da melhoria e depois meus colegas vão sinalizar quanto não só o sonho da volta do peixe, mas literalmente a presença, né, do peixe de volta na bacia do Velhas, na região metropolitana. Abordagens, né, de análise de dados um pouco mais avançadas, buscando então identificar se a existência de áreas protegidas realmente são efetivas para a melhoria da qualidade, manutenção da biodiversidade. Diferentes estratégias, como o Manuel já descreveu, a abordagem do método BIST. E aí, então, alguns tipos de modelagem, tentando, então, sinalizar mais estatisticamente, dentro de uma tese de doutorado de um colega nosso, como que estão os pontos de monitoramento ao longo da bacia. E é claro que levar essa informação da academia para a sociedade é um desafio, não é uma coisa fácil. E aí, então, o que a gente acaba observando é que nos locais mais de referência, menos impactados, minimamente alterados para atividades antrópicas, a riqueza é maior, a densidade intermediária, e a gente observa essas formas de vida. Em trechos alterados, principalmente na área metropolitana, a riqueza é menor, a densidade aumenta, principalmente de grupos tolerantes e resistentes à poluição. E nos locais impactados, aí não tem jeito. Aí aquelas formas sensíveis já desapareceram, a situação realmente é crítica, e a informação estatisticamente significativa. Então, hoje, essa é a situação que nós temos. Nossos sistemas impactados, atividades de aterro, extração de areia, erosão, garimpo, mineração para tudo quanto é lado, características ecológicas que mostram, inequivocamente, um cenário de degradação ambiental. E, associado a isso, desserviços ambientais, reflexo dessa má qualidade de água. No entanto, a gente acredita e tem lutado, e o Projeto Manuelzão tem tido grande sucesso junto com vários parceiros, Comitê de Velhas e agora, mais para frente, o Comitê de São Francisco vai somar isso também. Então, nós acreditamos que recuperações de áreas degradadas, revegetação de mata ciliar, fiscalização, tratamento de esgotos, grandes parceiros, atividades de pesquisa, gerando informações para serem traduzidas para a sociedade e serem, então, apropriadas e bem utilizadas. E a proposta das metas, meus colegas vão descrever melhor isso, meta 2010, meta 2014, como o Manuel descreveu, o ser humano precisa sempre acreditar em coisas, ter sonhos. E a gente tem o sonho de que um dia isso vai melhorar.
um dia a gente vai voltar a ter características ecológicas de sistemas bem preservados e que a gente vai voltar a ter serviços ambientais que possibilitem não só a gente entrar na água sem medo, mas a gente garantir qualidade de água para manutenção da biodiversidade, da vida silvestre, e certamente nós vamos pensar que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão ser capazes de conviver em sistemas onde haja peixe, onde haja água e onde haja sistemas saudáveis. Para isso, então, para finalizar, o projeto Manuelzão como um todo, o programa de biomonitoramento na Bacia do Velhas, a equipe do laboratório no Velhas tem trabalhado, tem colaborado, tem aprendido e está caminhando para somar esforços de mobilização social, intervenções ou aprendizados transdisciplinares, muita atividade de pesquisa, uma equipe enorme, associada em redes de colaborações, redes regionais, redes nacionais, e algumas redes internacionais com grandes amigos, apoio governamental do Estado, apoio governamental federal, parcerias internacionais, trabalhando alguma coisa de saúde humana com os colegas da Faculdade de Medicina, começando a engatinhar na avaliação de serviços ecológicos, avaliando qualidade de água, quantidade de água, avaliando a pesca, a eficiência da pesca e utilizando o peixe como realmente um monitor, uma bandeira de mobilização e de avaliação dessa possível recuperação, na busca de garantir saúde, qualidade, conservação da biodiversidade e o chamado sonho de desenvolvimento sustentável. Se isso for verdade, se a gente realmente for capaz de trabalhar para a gestão de bacias, e se a gente for capaz de fazer com que a Bacia do Velhas venha a ser um exemplo, a Bacia do São Francisco, eventualmente para outras bacias, eu acho que vai ter sido, não vai ter sido em vão o nosso esforço, a nossa colaboração. Muito obrigado.